Então, vamos, neste momento, tranquilizar os nossos corações, buscando os nossos mentores que já estão presentes ao nosso lado, para que a nossa reunião transcorra com equilíbrio e harmonia, e que consigamos abstrair o melhor desta reunião, para que possamos ser semeadores. Amado Mestre, queridos amigos e irmãos, possam estar conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigado, Márcia. Queridos, muito bem-vindos, muita alegria estarmos juntos. É interessante que a gente postou para alguns grupos, né, hoje, e muita gente veio hoje mesmo, né? O Cristo chama e tem muita gente querendo servir ao Cristo. Isso é muito, muito bonito. Felicidade estarmos juntos. Bom, nós queremos iniciar explicando como funciona esse trabalho de hoje. Para aqueles que estão no Projeto Santo Espírita, vocês vão ver uma similaridade. O objetivo ele é menos de curso e mais de troca. E no sentido que acaba sendo uma capacitação, só que mais prática, falando de coisas e trocando experiências entre o grupo, tirando dúvidas também. Nós temos um roteiro e não necessariamente vamos ficar presos, mas nós vamos conduzir os pensamentos. E, de alguma forma, a gente vai arrumar a lógica das coisas que vai fazer sentido. E a gente fala assim, puxa vida, eu entendia isso, mas agora ficou melhor arrumado aqui. Então, é um pouco disso que vai acontecer. Então, eu conto com a participação de vocês, que vocês falem, que vocês tirem dúvidas, interajam, mas eu peço também que não excedam na interação, porque todos têm que participar. E se a pessoa monopoliza a palavra, ela tira o tempo que é sagrado para a gente. Nós temos pouco tempo, nós não vamos fazer uma reunião extensa, no máximo 1h30. Então, ao falar, escolha bem o que vai falar, o que vai perguntar, e seja objetivo, para que aí a gente aproveita bem o horário, tá bom? Então, é isso. Então, nós vamos começar. A reunião de hoje é para falar de como nós podemos elaborar uma reunião reflexiva. Eu vou explorar bem a importância disso, por que é importante uma reunião reflexiva e tal. Mas, para tratar do tema, como eu falei, nós vamos iniciar fazendo uma pergunta. Qual é o objetivo da ação evangelizadora? Por que eu evangelizo? Qual é o objetivo disso? Então, agora eu abro aqui para vocês falarem. Qual é o objetivo da ação evangelizadora? Por que vocês evangelizam? Olha, a Miriam levantou a mão. Pode falar, Miriam. Walter, eu não vou abrir minha câmera, que eu estou trabalhando aqui, está uma bagunça. Sem então, problema. eu não posso mexer pelo chat, porque minha mão está com tinta. Olha, eu evangelizo para ajudar a crianças a se tornarem homens de bem. Esse é o meu objetivo. Excelente, Miriam. Perfeito. Marco, eu pulei a vez, né? Pode falar. Desculpa, amigo. Não, é isso mesmo. Preparar as crianças para serem cidadãos de bem. Muito bom. Seguindo o Evangelho, né? Ótimo. Márcia, de Jacareí. Eu acho que eu vou falar com outras palavras, mas a mesma coisa. Fazer com que, né, a criança e o jovem, eles encontrem o reino de Deus em si, para que eles possam fazer a transformação do mundo, né? Excelente, Márcia. Olha, eu tenho os slides todos aqui, exatamente o que vocês falaram, tá? Mas prosseguindo, a Livânia levantou a mão. Pode falar, Livânia, ou a Lara. Eu vou falar que logo no começo eu comecei a evangelizar por necessidade da casa. Mas eu permaneci evangelizando porque foi um aprendizado, acredito eu, muito maior para mim do que necessariamente para eles. E eu continuo evangelizando porque
é amor, sabe? Eu amo evangelizar, eu não me vejo fazendo outra coisa, seja com a criança, com o jovem, com o adulto também, é evangelizar. Eu permaneço por amor a tarefas. Muito bom, Lara. Guardem o que a Lara falou, eu vou aproveitar mais na frente para reforçar isso que ela trouxe. É bem bacana isso. Por que que ela sente esse amor? Vamos ver. Antônio, José Antônio, pode falar. É mais ou menos o que a Márcia falou. Eu acredito que nós evangelizamos para encaminhar os jovens para Deus, e eles encaminhado para Deus, eles podem tomar decisões corretas para as suas vidas. O mundo está com muito intelecto, muita razão e pouco sentimento. A evangelização vai despertar o sentimento e a religiosidade, que é fundamentais para o homem de bem, como foi falado. Excelente, Zé Antônio, muito bom. Cauê, pode falar. Eu acho que para não ser clichê, acho um pouquinho de todos, um pouquinho mais da Laura, mas eu acho que eu evangelizo mais pela questão de me autoeducar. Eu, evangelizando, eu consigo me educar e educar a outra pessoa. Ótimo ponto também que você contribuiu. Muito legal. E aí, agora, por fim, a Cristina, e eu vou pegar a palavra. A Helena também pediu. Pode falar, Cristina? Oi, gente, boa noite. Eu sou professora de arte e eu comecei a trabalhar com evangelização por conta da arte, fazendo teatro, e quando eu me vi, eu estava evangelizando para valer mesmo, né? Então, eu considero que, unindo a minha habilidade com arte e levar bons ensinamentos, mudança de atitudes, então, eu estou conseguindo, assim, pensar mais na evangelização como um instrumento e na arte como instrumento, quer dizer, um completa o outro. Excelente, muito bom. Aí a Helena agora pediu a palavra, pode falar. Rapidinho. De a gente lidar em grupo, né? Aprender a viver em sociedade, trabalhar em grupo, dividir, compartilhar. Então, é um exercício importante que eu acho que a criança, desde criança, isso é muito bom para o adulto, né? De bem, como um homem de bem, como foi colocado. Excelente. A Fabiana levantou a mão também. Pode falar, Fabiana. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou carioca, mas moro em São Paulo, e eu acho que essa geração, né, essas crianças novas, elas vão herdar, né, a nossa terra de regeneração. Então, a gente tem que semear. Tá difícil, a gente vê que essas crianças, por causa das mídias sociais, ficaram perdidas, né, um pouco perdidas. Então, acho que a evangelização é uma chance de trazer isso para elas, e é responsabilidade nossa. A gente, não é nem só porque a gente gosta, não, a gente tem que, é preciso. Excelente, Fabiana. Eu também sou um carioca aqui em São Paulo. Bem-vindo aqui à nossa sala. Gente, eu queria primeiro agradecer muito a vocês pela maneira como vocês falaram. Vocês foram rápidos, objetivos e todo mundo participou. Se a gente tiver essa maneira de conduzir, a reunião vai ser muito produtiva. Excelente. E vocês viram que eu não falei nenhuma palavra, tudo veio de vocês e tudo foi excelente. Então, eu não estou dando um curso aqui. Vocês estão dando o curso. Todos nós estamos juntos, aprendendo juntos. A contribuição de um reforça o pensamento do outro. Esse é o modelo que a gente quer fazer de trabalho. Agora, como eu prometi, eu vou mostrar uns slides para organizar as ideias. Olha que barato. Exatamente o que vocês falaram é o que vai aparecer aqui. Nossa, nós temos aqui até o Guaraci. Amigo, muito bem-vindo. Feliz de ver você aqui. Saúde e paz para todos. Então, para todos. Então, agora, depois que todos se manifestaram, eu vou trazer como se fosse uma consolidação da coisa bem dinâmica. Então, o tema de hoje, como elaborar uma reunião reflexiva, primeiro eu trago essa reflexão aqui, que o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Essa frase é bem impactante, a gente poderia parar nela e discuti-la, mas eu vou seguir o caminho, porque a gente já está à frente disso aqui, que a gente já conversou bastante. Ai, eu cliquei errado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos guardar tudo isso no estacionamento da mente, e a gente vai aproveitar.
A pergunta de Kardec, a última pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é fantástica e tem tudo a ver com o que vocês falaram. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? E aí os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando a lei de Deus, que é o que a gente faz na evangelização, a gente orienta isso. É que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Está dizendo que já está perto essa transformação. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Quem são esses homens, gente, que auxiliam o progresso? Pelo menos essa sala aqui. E muitas outras pessoas, né? Mas para a gente entender do que a gente está falando, nós estamos falando do maior movimento de mudança do planeta. E nós temos a felicidade de estarmos aqui dizendo: somos membros dessa equipe que foi enviada do plano espiritual para esse trabalho. Prosseguindo, olha só essa parte. Todos vós, está falando conosco, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com coragem e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Está falando que cada grão que a gente semear vai valer 100 vezes mais. Olha que coisa bonita. Eu sei que a gente não está trabalhando pensando nesse cêntuplo, mas isso é impactante. Isso aqui, gente, está na última questão do Livro dos Espíritos. Está falando exatamente do que a gente conversou aqui. Bom, aí eu fiz a pergunta, qual o objetivo da ação evangelizadora, e vocês responderam, né? Aqui eu coloco, o objetivo não se limita ao aprendizado da doutrina espírita, né? Ele fala do desenvolvimento moral, da formação de homens de bem, foi o que vocês falaram. E aí a gente trouxe para embasar, no capítulo Os Bons Espíritas, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Alguém disse que não era só intelectual, acho que foi o José Antônio. Não é só intelectual, é de sentimento. Foi o que o José Antônio falou. Bom, eu vou dar uma pausa aqui. Então, eu só quis trazer esse material para confirmar tudo o que vocês falaram. E ele diz lá que homens de boa vontade, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vieram da evangelização hoje, trabalharam em algum momento, né? Eu já sei de alguns rostinhos que eu estou vendo aqui. A própria Thalita, quando chegou, já falou que, olha, acabei de vir da evangelização e vim correndo para tentar entrar na reunião de hoje. E ali, na questão de Kardec, ele fala, homens de boa vontade são as equipes que estão trabalhando. Ok. Então, fechamos esse pacote aqui, desse primeiro momento, que era o objetivo da evangelização. Reforçando, deixa eu só ajeitar aqui a tela para ficar mais claro para todo mundo. Reforçando, o que nós vimos é qual é o objetivo. Então, com clareza, não é intelectual apenas. Algumas pessoas podem falar, o nosso objetivo é ensinar a doutrina espírita. Repara que ninguém falou isso aqui. Mas estava implícito que o conhecimento da doutrina é o veículo. Mas o objetivo final era formar o quê? Homens de bem. Foi o que vocês falaram, não fui eu que falei. E eu achei ótimo isso. Então, isso tem que estar claro. Se isso está claro, agora nós vamos planejar a nossa aulinha de evangelização, seja para criança ou seja para o jovem. E como eu falei, é evangelização na prática. Então, como é que a gente vai fazer isso?
como é que eu vou ajudar uma criança ou um jovem a se transformar no homem de bem? Alguém aqui tem esse poder? Agora eu abro para vocês. Oi, Miriam, pode Olha, falar. Valtermo, pela minha experiência, eu acho que uma das coisas muito importantes que eu, como mãe, também vejo isso pelo meu exemplo. Pela minha forma de agir, eu ensino muito mais, sabe? Então, eu acho que o exemplo, não adianta você ter tudo gravado, tudo decorado, fazer uma aula maravilhosa se as crianças não veem em você, igual a Laurinha falou, o amor, entendeu? E tudo que você ensina, você tentar mostrar para elas. Claro que a gente não é santo ainda, mostrar para elas também que a gente tem os nossos erros, né? A gente tem nossas dificuldades, porém o exemplo arrasta. Excelente, isso é muito importante. Mas mesmo com um exemplo poderosíssimo, ainda assim, eu reforço a pergunta: nós temos o poder de transformar algum homem de bem? Não, cada um faz por si. Eu acho que a gente inspira, mas ninguém consegue fazer nada para o outro é que faz. Ninguém consegue, exatamente. Ninguém consegue transformar ninguém. Mas então, o que a gente está fazendo aqui? E é essa lógica que a gente tem que trabalhar. Vamos lá. Vamos falar do maior semeador que a Terra já teve, Jesus. Ele contou a parábola fantástica, uma parábola sensacional que a gente tem que... Às vezes a gente fala assim, vai ter uma palestra da parábola. Aí fala assim, essa parábola já está batida, né? Já enjoou. Essa parábola é sensacional e nós vamos explorar mais ela hoje aqui. Imagina o seguinte, Jesus saiu para semear e encontrou os terrenos lá, à margem do caminho, a pedra, os espinhos. E aí, ele semeou uma semente, que é uma palavra, a mensagem. O terreno não deu fruto. A culpa é de quem? Do semeador, da semente ou do terreno? Acho que inicialmente pode ser do terreno, mas você vê se o semeador semeou também direito um pouco, né? Então, eu falei Jesus. Jesus saiu para semear. Então, não, ele é bom. Se a semente não deu fruto, a culpa é de quem? Do terreno. Quem vai falar que a culpa é do semeador aí, levanta a mão. Mas não estava perto, não estava preparado ainda para receber, né, as lições, né? Tem os seus contrapontos para isso, mas sim, tem um tempo que a gente sabe que vai ser melhor. Mas ainda assim, Jesus semeou em todo mundo. Semeou Pilatos, semeou nos doutores da lei, nos fariseus, semeou em todo mundo. Então ele fez errado? Não. A nossa tarefa é jogar sementes. Como é que fala, né? Deus faz que levantem as ondas e germinem as sementes. Quem é que faz germinar? É Deus. E a gente não... É um mistério que a gente não entra. Qual é a nossa tarefa, gente? Jogar sementes. Essa é a nossa tarefa. Porque Jesus mesmo nos diz, né, em algum momento, que ele não pediu para nós colhermos, ele pediu para nós semearmos. Então, semeie, como ele fez, né? Foi semeando nos nossos corações rudes, incrédulos, materialistas da época, né? Vem semeando desde de milenares, né? E hoje, agora que nós estamos assim pegando alguma coisa sobre Jesus, entendendo alguma coisa do que é ser essa questão de ser manso, pacífico, quer dizer, então ele semeia desde sempre, né? Desde que ele recebeu a Terra para formar esse planeta maravilhoso. Agora que nós estamos entendendo um pouquinho dessa semente que Jesus vem colocando. Então, é tempo que faz, a transformação é do tempo, né? Da Isso aí. compreensão. Muito bom. Eduardo, pode falar, meu amigo. Bem-vindo.
No ponto central aí que você colocou é a questão do livre-arbítrio, né? Não tem como interferir. A gente vai dar instrumentos, né? Eu acho que o evangelizador, ele leva a luz. Agora, essa questão dessa parábola excelente, o que a gente tem que ter em mente é que um terreno, ele vai se modificando ao longo do tempo, né? As pessoas, elas mudam. E a gente vai jogando semente, porque em um determinado momento, a gente não pode nunca desistir das pessoas, né? É o que você falou, a função é semear. Talvez hoje o solo que não está preparado, mas amanhã ele vai ser fértil. Excelente, Eduardo, muito bom. Você trouxe um ponto bom. O nosso trabalho é usar instrumentos, né? A gente colocar ali, dar estímulos ali, a gente vai falar sobre isso. Aí eu vou voltar no ponto do semeador perfeito. Agora, Jesus saiu para semear e fez essa coisa toda. Agora, sai o Valteno, ou sai um outro qualquer para semear. O terreno não dá fruto. De quem é a culpa? Do semeador, da semente ou do terreno? Tem uma pegadinha nessa pergunta. Eu sei que vocês querem me culpar, mas quem é que é o culpado aí? Oi, Guaraci, pode falar. Não querendo dar a resposta exatamente da pergunta que você faz, mas eu lembro exatamente da pessoa que você faz referência, de Jesus, não é? Que ele, quando pregava na sinagoga, aqueles que ouviam com atenção, questionava da sua doutrina e a aceitava em função dele falar com autoridade. Esse falar com autoridade é aquele que fala daquilo que faz. Se o semeador não for alguém que, com a sua vida, com seu testemunho, está compatível com aquilo que expressa, aquilo que fala vai perder muito do seu valor. Excelente. Muito bom. Oi, Márcia, pode falar. Pois é, fica até sem graça da minha resposta, mas eu ainda acho que é o terreno. Vamos lá. Porque nós A estamos Márcia é minha com boa amiga, vontade. gente. Márcia gosta muito de mim. Nós estamos com boa vontade. Nós estamos trabalhando para. E a nossa maneira de atuar, né, é o nível que a gente consegue, é o terreno que vai receber, né? Então, o tempo, não sei quem falou do tempo, ele vai trabalhando. Qual que é a nossa parte? Ficar regando. E a rega é o quê? Nessa insistência, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a transformação vai ocorrendo aos poucos. Mas o terreno mesmo, é ele que vai verificar como é que ele vai absorver tudo aquilo. Penso eu, tá? Isso que você falou está certo. Mas eu só discordo de uma coisa. O Valteno também tem culpa. Você já fez alguma reunião que você termina e fala assim, nossa, as crianças não prestaram atenção em nada, isso que a gente fez foi tudo errado, esse foi um recurso muito ruim que a gente usou. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Então, nós, como semeadores, estamos muito distantes do Cristo como semeador. Uma coisa é Jesus botar a mão no ombro da mulher adúltera e, como o Guaraci falou, com a autoridade moral dele, ele fala assim, vai e não tornes a pecar. Outra coisa é o Valteno botar a mão nela e falar isso. Não vai dar nada. É diferente. É a vibração moral, da autoridade moral da pessoa. Não é? Então, tudo isso está envolvido no processo. Significa 2 coisas isso aqui. 1, se eu quero ser o melhor evangelizador do mundo, eu preciso me transformar moralmente no máximo possível. Não adianta fazer curso, técnica, ler livro. A gente, às vezes, se encanta com 1 milhão de coisas. Não é. Se transforma. Se você for bom e amar de verdade, você vai ser um excelente evangelizador. Isso é 1. E o número 2, a gente pode, sim, ter recursos melhores, e é o que a gente quer discutir hoje aqui, para, como o Eduardo falou, usar instrumentos, estímulos, que acertem na alma da criatura, para que ela queira se transformar e se conhecer. Veja, eu não consigo fazer ela se transformar, mas eu posso estimular a vontade dela, se eu acertar no ponto. E é essa a sabedoria que
eu não tenho competência de ensinar para ninguém, mas que a gente, como equipe, pode discutir e encontrar, puxa, esse caminho deu certo, isso aqui é legal. Quem aqui pode dizer que sabe tocar a alma das pessoas? Bom, se tem alguém na sala, por favor, levanta a mão e ensina para a gente. Mas a gente não está nesse nível ainda. Mas isso não quer dizer que a gente não possa chegar lá. E que a gente não tenha alguns insights bacanas. Poxa, isso funcionou, isso deu certo, isso é bom, isso vai ajudar. É disso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, vamos prosseguir. Bom, primeiro eu faço uma pausa aqui. Legal, faz sentido o que a gente está falando aqui? Podemos prosseguir? Alguém discorda de algum ponto? Podemos, né? Eu acho que está bem resumido aqui a fala de todo mundo. Aí, nós estamos, então, diante da nossa turma. Eu vou começar pelos jovens. Eu tenho jovens para evangelizar. O que eu tenho que fazer? Como é que eu manuseio a doutrina? Eu vou começar do mais simples, tá? E a gente pode depois, as pessoas podem trazer exemplos mais complexos. Para facilitar a vida, eu trouxe um exemplo de uma reunião que eu acho muito bacana. E eu acho que não serve só para jovem, não. Serve para os adultos também, vocês vão gostar. Vocês conhecem a questão do anjo da guarda? Questão 495. Ela é escrita por Santo Agostinho. É linda a questão, maravilhosa. E eu não sei se vocês já perceberam alguns detalhes nessa questão que dão um puxão de orelha na gente. De uma forma suave e tal, mas eles dão um puxão de orelha. E vocês vão ver agora quando eu trouxer a questão. Então, vamos lá. De novo, deixa eu passar aqui direto para a questão. Aqui. Antes, eu vou dar um preâmbulo aqui explicando o que a gente vai fazer, tá? Quando a gente vai fazer um estudo com jovem, imagina que você está entrando na evangelização de jovem a primeira vez. Qual a sua preocupação? Gente, tem muito mais do que eu vou falar aqui, tá? Então, é só um resumo bem direcionado aqui. Primeiro, base em Kardec. Não adianta, não tem discussão, isso aqui é inegociável. Ou é base Kardec ou não é evangelização espírita. Ou é outra coisa, e a gente respeita. Que os batistas façam, que os católicos façam. Está tudo bem. E estão fazendo um belíssimo trabalho lá na igreja deles. Mas se a gente é espírita, nós temos que ter base Kardec. Tríplice aspecto da doutrina. Aqui, não exceder demais em nada. Balanceia. Ciência, filosofia e religião. Alguns tentam tirar a religião do processo. É um grande erro. Kardec, no final da vida dele, ele fala que no futuro, o grande foco da doutrina seria a moral, que ela já tinha passado pela sua fase científica, que era a curiosidade, já tinha entrado na fase filosófica, era onde Kardec estava, e que o futuro seria a fase religiosa. Então, não me estranha Emmanuel ter vindo com todos aqueles livros da série Fonte Viva, com todos os livros do cristianismo primitivo, com toda a base de renovação moral, porque é a nova fase que Kardec previu. Muito bem. Aí nós temos, além do tríplice aspecto que eu estou falando, tem compreensão dos textos. Aqui é que mora o perigo. Às vezes, a gente faz uma leitura superficial, rápida, e não para. A gente tem que parar palavra por palavra. A gente chama de leitura de dedo. Você vai e você explora aquilo para você entender a alma da mensagem, o que aquele espírito elevado quis falar. E a gente vai chegar nisso. Depois, a gente tem que fazer um estudo dinâmico. Ok, se ficar só lendo, pode ser que o jovem fique entediado. Então, a gente não pode ser. Agora, se a pessoa só faz diversão, não está cumprindo o seu objetivo, porque não está estimulando transformação moral. Porque o suco, o segredo, a essência, está na mensagem. Se eu pulo a mensagem e vou fazer dancinha, aí eu não consigo ensinar nada para ninguém. Então, tem que balancear, tem que tomar cuidado com isso. Como é que é o estudo reflexivo em si? 2 passos. Primeiro, torna o conteúdo inteligível.
entende a mensagem, tem que entender. Segundo, elabora perguntas ou propostas de atividades que estimulem o autoconhecimento e transformação moral. Ou perguntas ou propostas. Vou dar um exemplo de proposta. A gente estava trabalhando a questão de empatia com crianças pequenas. 3, 4, 5 anos. A gente sabe que tem uma dificuldade de empatia, né? A gente trouxe pessoas com deficiência visual para a sala. Foi linda a reunião. E elas falavam como era difícil algumas coisas para elas, como elas tinham que fazer. Aí a gente pegou as crianças, fez as crianças andarem com a venda. Tempos depois, essas senhoras que eram cegas, elas viraram evangelizadoras da nossa casa espírita. Elas adoraram a experiência e são evangelizadoras até hoje. Mas faz mais de 20 anos isso. Nem tenho notícia mais dela, nem sei onde elas estão agora, mas é a história que eu tenho. Mas a gente não fez só isso. A gente combinou com as crianças de visitar eu acho que era um asilo de cegos, e levar presentes para eles, preparar coisas. Ou seja, é uma proposta. A reflexão estava onde? Quando eles botaram a venda, eles fizeram o quê? Eles se colocaram no lugar da pessoa. Essa era uma proposta. Então, fica aí um exemplo. Agora, eu vou voltar para o jovem. E vou trazer um exemplo de jovem. A questão 495. Olha que questão bacana aqui. Vou pedir alguém para ler, porque eu já estou... Guaraci, você pode ler para a gente, por gentileza? Essa mesmo, 495? Isso. Do jeito que está aí nessa transcrição, porque a minha aqui está um pouco diferente, é outra edição. Não, e ela é enorme, né? Ela é muito grande. Eu peguei só um pedacinho, tá bom? Sim, sim. Vamos lá. Então, parte da resposta à questão 495 do Livro dos Espíritos. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus, e não podereis enganá-los. Não receeis fatigar-vos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Excelente, Guaraci. Gente, vocês perceberam a entonação de voz do Guaraci? Não foi fantástica a leitura dele? Clara e com um certo dramatização em cima da leitura. Eu já conheço o Guaraci, eu sabia que ele ia ler assim. Parecia o Cid Moreira, viu? Não, foi muito bom, muito bom. O que acontece é que se a gente chega na sala de aula e lê de bate-pronto, sem ter se preparado, sem conhecer texto, sabe? E às vezes a pessoa tem dificuldade até da leitura em si. Como é que o jovem não vai achar monótono? Tem que ter entonação, tem que dar a pausa certa e tem que comunicar claro. Então, tornar o conteúdo inteligível. Primeira coisa é a leitura. Legal. Agora, nós vamos refletir. Eu falei que tinha um puxão de orelha aqui. Eu vou perguntar para vocês. Nós temos uma relação com o nosso anjo da guarda como se fosse o nosso melhor amigo. A gente conversa com ele. Eu queria que vocês fossem sinceros. Valteno, eu gostaria de contribuir que depois de ler o Livro dos Espíritos e essa questão, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem a conversa, né, de Kardec com os anjos guardiães, é um esclarecimento que esse espírito é para cada um de nós, né? O anjo da guarda mesmo, como nós conhecemos desde criança. Então, passa a ser um amigo do peito mesmo, né? De todas as horas, de todos os momentos. Para mim, o é. Obrigada.
Muito bom. A Márcia Guijacaré disse não, a Poliana disse nem sempre, a Euzi disse não. Muito bem. Aí a Kátia levantou a mão, eu não sei se a sequência está certa, mas eu vou falando aqui. Kátia, depois Daniela. Pode falar, Kátia. Você está no mudo ou está com alguma dificuldade no teu som, Kátia? Talvez para você... tenta aí. Eu tô sim, tá ouvindo? Sim, agora sim. Essa intimidade com o anjo de guarda. Inclusive, quando eu dou a aula do anjo de guarda, eu pergunto para as crianças qual é o nome que você gosta, né? Cria essa intimidade com o anjo de guarda, dê um nome para o seu anjo de guarda, né? Converse com ele quando você tiver com algum problema, sorria com ele da sua alegria, porque ele está sempre do seu lado, ele nunca te abandona, né? Então, e, inclusive, eu tenho mania até de falar na rua, às vezes tem alguma coisa me perturbando, e eu falei assim, poxa, dá para você mandar aí uma fórmula mais fácil, porque eu não estou entendendo o que você quer de mim, tem umas coisas assim que tem hora que a gente escuta, eu escuto pelo menos assim as broncas, né? Às vezes eu estou chateada com alguma pessoa, e aí a consciência fica me indagando a questão do perdão, aquelas coisas assim, e eu acredito muito que seja ele. Então, eu criei um nome para ele, e tem essa intimidade da conversa, e ainda falo com as crianças para que eles tenham também, né, essa certa intimidade com o anjo da guarda. Muito legal, Kátia. Bom saber. Mas é raro isso, viu? É raro, assim, não é tão comum quando a gente faz essa pergunta não ver essa resposta. Daniela, pode falar. Eu penso como a Kátia, porque, assim, Valteno, é nítido para mim, quando a gente está aqui preparando a aula, e vem, assim, vem coisa que eu tenho certeza que não sou eu, né? Então, eu tenho muita ajuda. Então, quando a gente prepara alguma atividade, alguma coisa, de repente, a gente está naquela semana turbulenta, e não está em nada, nossa senhora, e a gente planeja, né? Planeja com antecedência. Só que aí vem assim, ó. Aí eu falei assim, nossa, da onde surgiu isso? Eu sei que, sabe, que toca lá no fundo, que eu chego a arrepiar até. Aí na hora eu tenho que parar, eu tenho que correr, às vezes é 3 horas da manhã, eu acordo para fazer, para já preparar, meio que preparar, e aí depois eu até agradeço. Eu falo, eu tenho certeza que eu tive a ajuda de você, meu amigo, porque tem coisa que na correria eu sei que não sou eu, entendeu? No dia a dia. Excelente. Isso é a inspiração no processo. Acho que muitos têm isso durante os trabalhos, né? E eu pergunto assim, olha, ele diz na segunda, que eu marquei em negrito, tá? Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Quando a gente vai trocar de emprego, quando a gente está brigado com alguém, quando alguém magoou a gente, quando a gente está sofrendo, quando a gente está com algum problema, a gente vai e faz as perguntas para ele, a gente realmente submete a ele tudo da nossa vida, como um grande amigo, melhor amigo. Essa relação tão íntima, realmente a gente vive? Quem vive está num bom caminho, mas não é simples esse processo. E a gente não vê isso comum. Imagine um jovem que está iniciando a vida dele com tantos conflitos, não é? Aí, nós vamos passar para a proposta de trabalho. Aqui foi a leitura, né? Proposta de atividades e reflexões. 1. O coordenador poderá dividir a turma em pequenos grupos de 3 ou 4 e pedir que eles leiam e debatam sobre a questão. Como eu falei, o mais importante é a mensagem, o conteúdo, então tem que ler e explorar. Se o evangelizador fizer a leitura completa e explicar tudo, o que é melhor? Eles lerem em grupo ou o evangelizador explicar? Justifique sua resposta. Oi, Márcia, pode falar. Eles fazerem a leitura, para que eles possam, porque na realidade muita coisa eles têm uma boa noção, e se a gente chega com um ponto final, eles ficam até acuados, né? Então é interessante eles se colocarem, e se faltar, a gente vai ajustando conforme a doutrina, né? Então, conforme o olhar da doutrina, porque nós temos os nossos olhares, né? Então isso é permitido, então é legal eles se colocarem. Exato, porque senão fica uma reunião de blá, 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 sem parar, né? A gente à frente
com PowerPoint mostrando as coisas. Por isso que até o modelo nosso aqui é de perguntas e de interação, para que as pessoas falem. E elas participem e aprendam falando. Muito bem. O Eduardo, a Cristina levantou a mão, depois o Eduardo. Desculpa, Cris, eu não tinha visto. Não, é muito parecido com o que a Márcia falou, né? E eu acho assim, se você não os envolve, se eles não participam, o jovem não volta mais, né? Precisa ter essa dinâmica deles se sentirem parte do grupo, né? Eu acho que isso é bem, bem, bem legal mesmo, é bem pertinente. Mesmo com as crianças, né? Quando a gente faz alguma dinâmica para as crianças entrar no tema, com certeza a gente vai colher bons frutos. Muito bom. Obrigado, Cris. Agora é o Eduardo. Pode falar, Eduardo. Não, só para colocar que às vezes a gente vem muito forte com o ensinamento que a gente quer passar, né? E Jesus, ele era um grande semeador, porque ele entrava no contexto das pessoas, né? Quando a gente dá a primeira oportunidade, ou seja, o jovem, mas as crianças falarem, e nesse momento a gente aumentar a nossa orelha, a gente vai entender um pouquinho do contexto deles, como eles enxergam, e nós vamos ter melhores condições de conduzir depois. Obrigado. Excelente. Mesmo hoje aqui, quando eu fiz as perguntas iniciais, vieram uns 8 itens que eu não tinha pensado em falar. Todos nós vamos contribuir. Então, a gente tem que sempre estar disposto a ouvir o companheiro, né? Além do que há inspiração em toda parte. Eu entendo que a espiritualidade está atuando na mente das pessoas e, às vezes, o fulano A, o B, o C é um canal e você tem que ouvir. Muito bem, vou passar para a Regina agora. Boa noite. Além de validar todas as questões que foram levantadas, eu acho assim extremamente importante, porque é uma forma de nós conhecermos melhor as nossas crianças, os nossos jovens, quando eles se colocam, e também é uma forma de você saber, muitas vezes você prepara uma aula numa determinada direção, e aquilo que você acabou de colocar, né? A criança vem, ou o jovem vem com outras questões que você vai somar. Então, permitir que eles construam esse conhecimento, essa maiêutica, a arte de trazer à luz, é muito lindo. Como você está fazendo conosco na noite de hoje. Só isso. Legal. Obrigado, Regina. Eu que Muito agradeço. bem. Então, nós agora vamos para o momento que é o estímulo de autoconhecimento e transformação moral, que é a parte da tarefa onde a gente vai jogar ali, tentar mexer na alma deles. Veja, gente, eu não sou especialista nisso. Pode ser que não dê certo. E eu vou fazer esse exercício agora com vocês. Cris, você consegue botar uma música clássica no fundo? Posso sim. Porque eu vou estar no microfone e aí tem que ter uma outra música. Eu não sei se isso funciona. Mas vamos lá. Se não, eu posso tentar também aqui. Deixa eu tentar uma situação aqui. Eu acho que... Achei. Essa música está tocando aí? Não? Só um minutinho. Eu vou tentar aqui, meu amigo, porque acho que quando você falar... E agora? Agora tá. E a minha voz está indo junto? Bem? Tá. Então vamos tentar isso aqui. Muito bem. Então agora, nós vamos... Deixa eu explicar o que vai acontecer. Nós vamos, como se vocês fossem os jovens, né? Vamos ficar concentrados. Vai ter uma música de fundo. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. E vocês vão ouvir as reflexões relacionadas ao anjo da guarda que nós vamos fazer. E nós vamos fazer perguntas pausadas para dar tempo da pessoa refletir na pergunta. É isso que a gente vai fazer. Então, agora... Então, eu vou tocar a música, vocês vão fechar os olhos, quem quiser, fiquem à vontade, quem quiser fazer assim, e vamos fazer o exercício. Então, vamos concentrar na respiração, inspirando, botando o ar para dentro, soltando o ar. E nós vamos dizendo assim: os espíritos
responderam que devemos interrogar o nosso anjo da guarda e que deveríamos estabelecer uma terna intimidade com ele. Nós realmente temos intimidade com o nosso anjo da guarda? Qual foi a última vez que fizemos uma pergunta para ele? Já conversamos com ele alguma vez? Eu tenho algum momento de espiritualidade na minha rotina? Faço preces? Procuro abrir alguma mensagem de orientação para o meu dia? E as minhas preces são verdadeiramente espontâneas e do coração? Enfim, que oportunidades eu dou para o meu anjo da guarda me guiar na vida? Agora nós vamos retornando, abrindo os olhos. O que vocês sentiram nesse momento? Alguém pode expressar? Miriam, pode falar. Então, Valtemo, eu senti uma certa tristeza, porque eu só rezo à noite pelo anjo da guarda. Tá bom, obrigado, Miriam. Bem sincero. Márcia, obrigado, Miriam. Márcia, pode falar. A música me trouxe uma paz, e eu fui respondendo muito sinceramente. É como se eu começasse a olhar para isso, né? Então, foi muito interessante. Começasse a olhar, não, isso sim, isso não, isso daí está faltando mesmo, né? Então, foi muito interessante, gostei. Que ótimo. Cristina, pode falar. Também fiquei pensando nas vezes em que a gente conversa, e eu converso muito com eles. Inclusive, esses dias eu senti que eu tive uns problemas, assim, e acabei me distanciando e levei um puxão de orelha, assim, percebi, falei, nossa, faz tempo que eu não converso com eles, né? E aí senti um puxãozinho de orelha e rapidamente eu falo a gente porque nós não temos, bom, eu acho que não é um anjo só, né? A gente tem vários, né? Então, aí, vários irmãos que nos ajudam. Então, eu me senti, assim, que às vezes, com algum problema, a gente tem que, mesmo assim, continuar. Não pode esquecer de falar com eles. Muito bom. Obrigado. Oi, Fabiana, pode falar. Eu achei ótimo, porque conduziu mesmo uma reflexão. Eu ficava respondendo mentalmente, deu o tempinho certo para umas respostas rápidas, mas bem no ponto, né? E realmente eu fiquei prestando atenção que eu tinha que conversar mais, porque eu só me permitia conversar com ele quando eu estava dentro da casa espírita. Quando eu estava fora da casa espírita, eu falei, sei lá se a resposta que vai vir é do meu anjo da guarda. Aí já tinha me dito, não, conversa dentro e fora. Mas aí eu acho que eu tenho que continuar a conversar, e tem que conversar mais, é bom, foi muito bom. Legal, Fabiana. Oi, Nilza, pode falar. Gostei muito da reflexão, me trouxe uma paz muito grande, e eu sou muito grata pelo meu anjo protetor, está sempre do meu lado, sempre procuro fazer o meu melhor para que ele sempre esteja comigo, e para que também esteja sempre bem, comigo mesmo, também poder contribuir para com o outro. Obrigada. Legal. Muito bom, Nilza, obrigado. Oi, Cauê, pode falar. Então, eu tenho um desconforto, mas pensando assim, eu consegui. Por ser TDAH, eu não consegui muito, em algumas horas, prestar atenção na condução junto com a música. Isso me deu uma atrapalhada bacana. Meu TDAH desfocou bacana. Mas aí eu fui relutando bastante. Eu consegui sentir um amparo, sabe? Que tá tudo bem.
Porque eu sempre me ligo muito com o meu anjo da guarda, então vocês conseguiam sentir um amparo. Muito bom. Ótimo, gente. Muito obrigado por vocês. O objetivo não era necessariamente fazer uma reunião de sensibilização para vocês, mas mostrar na prática o que nós podemos fazer com o jovem. Se nós que somos espíritas há tanto tempo estamos nesse ponto, imagine o jovem. Quais os benefícios que essa reunião vai trazer em termos de transformação moral para o jovem? O que vocês acham? O que vai trazer de diferente para o jovem? Eu quero fazer uma meta-análise, eu quero analisar a reunião. Pois, Antônio, pode falar. Eu acredito que da forma que foi feita, tocou, acho que diretamente o íntimo da gente, né? Eu acho que vai provocar uma reflexão realmente nos jovens, que é positivo, né? Tem que aflorar os sentimentos dele, o interesse dele, né? Penso isso. Muito bom. Oi, Márcia, pode falar. Certeza de que eles não estão sozinhos, que hoje muitos jovens se sentem muito sozinhos, né? Então, essa certeza é muito importante. Legal. Olha, eu tenho filhos aqui, e quando eu pergunto para eles se eles fazem oração, eles têm muita dificuldade de parar e fazer uma oração. Muita dificuldade. O jovem, eu não sei quantos jovens têm uma disciplina religiosa de orar. O que a gente está fazendo? Gerando estímulo. Olha, você tem um protetor, ele está dizendo para você, vai, me pergunta, eu quero ouvir, me pergunta. E você não fala. Você não fala, que aí tem o nosso jeito de falar, conversar com o jovem, né? Com o jovem você vai ter que dinamizar e brincar com a situação, trabalhar a situação. A grande verdade é essa. Mesmo nós, que já estamos há tanto tempo estudando espiritismo, lá o Santo Agostinho fala para a gente, no final do dia, fazer uma revista. Se você fizer uma consulta, uma pesquisa no movimento espírita, não sei se metade dos espíritas faz essa consulta, se 20% faz. Agora, vocês concordam que a pessoa que não ora, passar a orar, é uma transformação moral? Que ela não ora nada, mas aí vai orar uma vez por semana, já é alguma coisa? Então, nós estamos dando estímulos. Nós não estamos resolvendo. Só quem vai fazer a mudança é a própria pessoa. Tá? E essa aqui é um exemplo, né? E a gente fala assim, tentar tocar a alma da pessoa, né? Uma reunião dessa, quando a gente termina, de verdade, não parece que a gente sai alimentado? Não dá uma coisa assim? Nossa, gostei tanto. Nós precisamos proporcionar isso para os jovens, para as crianças. Eles têm que sair dali sentindo isso. Isso faz diferença, faz eles voltarem. Faz eles sentirem que aquilo ali preenche algo na alma deles, que o mundo não consegue preencher. A Márcia tocou um ponto. O nosso jovem hoje, ele não tem para onde correr, ele está ansioso, angustiado, espremido com tudo, depressivo, se cortando. Esse é o nosso jovem de hoje, na casa espírita. Não estou falando do jovem não espírita, estou falando do jovem, inclusive o jovem espírita. Aí a gente fala para ele, você tem um amigo 100% do tempo com você, porque o jovem pode dizer assim, eu sou sozinho, ninguém me ama. Não é verdade. Tem um anjo da guarda que te ama. Ele está com você, ele sabe a sua dor, ele está do seu lado. Enfim, o ponto nosso dessa reunião é a questão do estímulo ao autoconhecimento e à transformação moral. Né? Então, eu acho que ela atende ao objetivo. Muito bem, gente. Esse foi uma demonstração para a gente cumprir o projeto. Né? Agora, nós queremos ouvir um pouco vocês. Né? Que outras coisas vocês sugeririam que nós podemos fazer? Mas não precisa falar de anjo da guarda, não. Pode ser de qualquer outra coisa. Que outros exemplos nós poderíamos trazer, tanto para a criança quanto para o jovem, que fossem estímulo ao autoconhecimento e, consequentemente, à transformação moral? Como é que eu posso desenhar reuniões assim? Porque quando a gente desligar essa live, esse é o problema de vocês. É nosso, né? Meu também, mas
Mas quem não tinha pensado nisso, agora vai pensar. Oi, Helena, pode falar. Oi, na nossa casa, nós conversamos muito na questão de inclusão dos jovens nas ações, né, propostas colaborativas, participativas dentro da própria casa. E isso daí traz essa sensação de grupo, de estar bem, ser útil, né, de lidar, ser visto, se sentir bem por ajudar. E enquanto a gente está servindo, né, a gente está com a cabeça, né, o pensamento sempre bons, a gente tem bons pensamentos, né, fazendo boas ações. Isso é muito importante, é uma forma da gente reciclar, né, dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas emoções e ações, consequentemente. Então, é um momento, é uma forma também, diretamente, de se você se renova, né, ajudando. É um momento de renovação, é um momento de transformação quando faz, né, quando tem esse momento de ação. Então, a gente conversa muito nessa questão de participação, de trazê-los para conhecer a comunidade, fazer ações junto conosco, visitas, né? E eles mesmos, tem alguns que cuidam do Instagram, outros cuidam da divulgação, então, da leitura. Enfim, trazer para realizações, para ações. A gente acha isso importante, né? Que indiretamente, quer dizer, você também, além do estudo, você está promovendo essa mudança pelo movimento, né, em si, a relação. E você agora perguntou, você falou alguma coisa da prece, deles se sentirem sozinhos, né? Eu trabalho na universidade, então eu tenho visto, a gente está sentindo muito a questão dos jovens, dessa solidão, que, imagina, nós temos 2.000 e tantas pessoas circulando diariamente, e tem jovens que se sentem só, solitários, né? A gente convive em sala de aula de 20 a 100 alunos, e muitos se sentem só. Isso é uma preocupação muito grande nossa, né? Estamos buscando fazer várias ações dentro da universidade para servirem de apoio, enfim, para apoiar essas meninas. Então, assim, isso é fato. Agora, só para fechar, você falou muito da questão também da conexão. Eu sinto que as crianças, elas fazem mais rápido essa conexão, elas se oferecem bastante, elas fazem a prece bem espontânea, e quando eles começam, né, tem a oportunidade de ter evangelização, a participar da evangelização infantil, esse jovem ele chega diferente dentro da casa espírita atuando, né, e menos envergonhado, menos tímido, né, do que aquele que chega já com uma certa idade. A interação é diferente e isso é muito interessante. Então, ainda a proposta bem forte, assim, nossa, de atuar com as crianças, né, pegar lá do iníciozinho sempre que puder. É isso. Desculpa se eu falei demais. Legal. Muita coisa. Tá ótimo, Helena. E só fazendo... Não, tudo bem. Só reforçando a mensagem da Helena, imagina, você leva o jovem para um hospital de Hanseníanos. A gente tinha essa atividade lá no Rio de Janeiro, eu me lembro. Quando você sai de lá, qual o sentimento que você tem? Poxa, os meus problemas são pequenos, perto desse aqui. É uma reflexão. É um convite à transformação. Que transformação é essa? É não ser tão rebelde com a vida, com tanta falta de resignação com as coisas. Então, o trabalho, mas não é só esse o benefício. Quando você faz a caridade, você se doa para alguém, né, isso é muito importante. Então, a gente reforça a mensagem da Helena aqui, esse é um ponto, e dá trabalho, né? Porque aí o coordenador da evangelização precisa se dedicar um tempo a mais, planejar visitas, ir nas visitas, né? Porque ele vai dar o exemplo, enfim, mas esse é o nosso papel. Evangelizar com exemplo, né? Como falaram aí. Muito bem. Vou seguir, tem muita gente para falar, aí eu só vou pedir para a gente ser objetivo aqui na fala para dar tempo de todo mundo. Então, estou abrindo aqui na sequência, a Miriam.
Não sei se ela esqueceu de abaixar. Não, sou eu mesmo, Valtermo. Então, a minha realidade da minha evangelização é um pouco diferente da Helena, apesar de concordar com ela que o pertencimento é muito importante, né? Porque a minha evangelização, elas são socialmente carentes. Então, quando o meu primeiro, quando eu inicio a fala lá na evangelização, eu sempre procuro saber como eles estão, como foi a semana, qual a dificuldade que eles passaram. Então, para mim, a evangelização é muito importante fazer eles serem ouvidos, porque não sei se é a realidade de todos, tá? Mas assim, os meus, eles não têm ninguém que os ouça. Então, eles se sentem muito acolhidos quando eu os ouço e quando eu vejo quais as dificuldades deles, sabe? O que eles estão precisando, porque a necessidade deles é comida, é biscoito na hora do recreio do colégio, é uma roupa, é um chinelo. Então, aí eles não se sentem mais envergonhados de pedir isso a mim, porque eles sabem que eles vão ser acolhidos e eles não têm mais essa vergonha. Então, eu tenho esse propósito, sabe, de ouvir. Qual é a necessidade, qual é a dificuldade deles, por eles serem negros também. O racismo muito incomoda demais a eles. Então, ouvir, para mim, é o mais importante. Tá ótimo, Miriam. Muito bom. Acho que é um dever nosso do acolhimento, né, de uma maneira geral. E obviamente, depois que você acolhe, é importante direcionar para os processos, né, de transformação. Muito bem, vou passar aqui para... Eu não sei se a pronúncia é certa. É Mazé Fernandes ou Maze? Desculpa. Oi, é Mazé. Mazé, tá ótimo. Pode falar, Oi. Mazé. Algo assim que me chamou muita atenção na evangelização, né? Um trabalho que tocou assim muito meu coração, tá falando de adolescentes. E quando é época assim do Dia dos Pais, eu percebo assim que existe muito tabu, né? Porque Dia das Mães se comemora, tal, e existe muita filosofia de que tem que ser dia da família, né, tal, e eu nunca fui por essa vibe, né? Para mim, Dia das Mães, Dia dos Pais. E eu fui levando os jovens a pensarem, a agradecerem, né, em qualquer situação, porque lá se vê muitas mães que assumem, né, como mãe, como pai mesmo, mas eu sempre quis direcionar para a importância e do milagre da vida, e que precisa da mãe e precisa do pai. E um jovem que, depois de anos e anos, né, com aquele ódio assim no coração, né, com aquela mágoa no coração, um dia ele deu testemunho, né, falando que conseguiu falar com o pai dele, que o que precisava do pai dele era de atenção, que o pai dele não precisava chegar com presentes, nada, que ele precisava era daquele abraço, daquele amor, daquele pai. Para mim, sabe, valeu a encarnação, assim, né, esse testemunho. É isso. Legal, mas muito bom o ponto que você trouxe. Vou passar aqui para o Eduardo. Eu vou na mesma linha aí um pouco da Miriam, né? Eu acho que hoje as crianças, ou mesmo os adolescentes, têm muita dificuldade de controlar as emoções, né? E eu acho que as emoções influenciam muito nas decisões, nas ações. Então, o que eu vejo, né, principalmente que a gente está trabalhando essa questão reflexiva, né, da gente também oferecer um espaço para eles refletirem como eles estão lidando com as emoções. Então, algumas vezes que nós trabalhamos isso, tem dado resultados muito bons, porque traz até mais ferramentas, né? Como a Miriam falou, às vezes o que uma casa precisa diferente da outra para entender o que aquelas crianças efetivamente precisam de embasamento, de luz, aonde está, vamos dizer assim, turvo, para que elas possam enxergar melhor, e aí cada vez, como já foi bem colocado aí, delas terem mais instrumentos para tomar melhores decisões e crescer espiritualmente. Obrigado. Excelente, Eduardo. Acho que esse ponto de vista é muito interessante. No momento que você acolhe, conhece a necessidade, também você coloca argumentação que deixa a pessoa mais forte diante da dor que ela passa, né? Então, até o estudo doutrinário que a gente programa,
ele é baseado nas dores que o nosso grupo está apresentando, né? Então, bem interessante isso. Vou passar aqui para a Ana Laura. Oi, Ana Laura. De novo juntos. Oi, de novo juntos. Nossa, Valtena, fiquei muito feliz quando eu vi a sua chamada, viu? E hoje, boa noite, gente. E hoje foi o encerramento da evangelização, e como uma colega falou, não esqueci o nome dela agora, esqueci, eu não vi direito, desculpa, mas ela falou da realidade dela, que são crianças carentes, as nossas também, na nossa casa. E hoje foi tão gratificante, gente, que eu fiquei muito emocionada, viu? Assim, é sempre uma emoção, né? Tem uma criança, e muitos deles, né? Os pais não vão muito, então eu vejo assim que um dos pontos que nós precisamos fazer, e fazia tempo que eu não evangelizava, viu, gente? Faltou uma moça no nosso centro, e aí não tinha quem assumisse. Eu falei, opa, então, depois de 15 ou 20 anos, eu voltei. E eu penso assim, que a gente também tem que trazer os pais para a gente, né? Assim, fazer reunião com o pai, porque a criança gosta que o pai participe. E hoje, como eles apresentaram 3 músicas, e tem uma criança que ele falou, olha, meu pai veio. Eu falei, ai, que bom, tudo bem. Aí cumprimentei o pai. Aí o pai, ai, mas que horas que a gente... Porque que hora que vai ser a apresentação dele? Aí a gente mandou um convite antes, tem toda aquela programação. Eu falei, pai, é agora, mas o senhor vai precisar sair? Aí eu vou. E olha só, eu falei, ai, mas ele vai ficar tão feliz se eu ficar. Bom, então. Aí eles se apresentaram, o pai dele tirou foto e tudo. E aí eu sou assim, sabe, gente? Não é só apresentação, os pais têm que participar. Então, eles fizeram um tour dentro do centro, nas salas de aula, e participaram de algumas aulas, entendeu? Assim, eles mostraram uma aula para os pais. E o pai ficou tão feliz, aí ele foi embora. Tirou foto comigo, o pai foi embora. Eu percebi que ele ficou meio tristinho, mas tudo bem. Aí almoçamos, né? Teve a entrega dos presentes, teve uma outra apresentação dos jovens. Gente, quando estava terminando já, ele falou, tia Ana, o meu pai voltou. Aí o pai dele voltou, tirou foto. Então, é assim, aí hoje eu entendi muitas questões, assim, tem que fazer reuniões que os pais participam, sabe? Que veem o que os filhos estão fazendo. Eu acho que é isso que eu estou querendo falar. Dentro de um centro espírita. Tipo assim, fazer até essa palavra, assim, um workshop, assim, no final do ano, então de 6 em 6 meses, dá trabalho. Montar as aulas em que os pais também possam participar, né? Se sentirem pertencentes, né? Da casa. Nossa, foi tão bonito, Valtena, hoje, que eu voltei assim, eu estou cansada. Eu falei, não, eu vou entrar na reunião, porque assim, vai trazer coisas muito boas para a gente, e é uma troca, né? E é isso que eu queria participar. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ana, pelo depoimento. Muito bom ter você aqui conosco. Muito bem, agora tem a Márcia e mais 2 pessoas. Aí eu vou pedir que depois eu vou encerrar para a gente poder ir para o final. Vamos lá, Márcia, pode falar. Bem rapidinho, né? Eu fiquei pensando, né? Como trazer o estímulo. A primeira coisa eles têm que confiar em nós, né? Então, eles têm que perceber que ali não há grandes críticas, porque pelo menos os jovens que a gente tem trabalhado, eles se sentem muito acuados dentro de casa com relação a isso. Quando nós fomos trabalhar Bem-aventurados aflitos, primeira coisa, eles não sentiam aflição nenhuma, porque a fala é que na idade deles eles não tinham que sentir aflição nenhuma, tinham que comer, tinha que beber, tinha que isso, era tudo frescura. Então, quando eles se colocaram os seus sentimentos, e a gente começou a trabalhar que isso existe sim, aí a gente começou a conversar. Então, confiança, não crítica, se colocar, né? Acho que foi o Eduardo que comentou, colocar seus sentimentos, porque eles se sentem muito acuados com relação a isso, né? Todos dizem que eles estão bem, então eles não sentem nada, sentem sim, né? E aí a gente consegue conversar dentro do que a gente traz, né, de tema, a gente consegue conversar e trabalhar. Foi bem legal quando a gente trabalhou Bem-aventurados aflitos, que eles se colocaram, aí foi bem interessante. Muito bom, Márcia, obrigado. A gente deve trabalhar mais essa questão de pais, mas isso mais para frente. Então, vai ter ainda uma programação para a gente passar, já no ano que vem, né? Vou abrir aqui para a Fabiana. Pode falar, Fabiana.
Oi, então, sobre a questão do estímulo, né, eu trabalho com crianças, né, não trabalho com jovens. Então, são aulas que a gente tenta trazer atividades e que a gente não demore muito tempo da gente falando, com leitura, porque as crianças ficam entediadas e a cabeça voa. Então, quando você fala, teve uma atividade que me marcou, que eu gostaria de compartilhar esse ano, que a gente estava trabalhando o não julgar, né, e a gente fez uma simulação de uma história em que um menino empurrou o outro, que desceu a escada, se machucou, e ele foi levado para a coordenação, e que tinha que deliberar qual seria a punição daquela criança. Aí a gente passou essa história, que tinha uma primeira versão, né, que era a versão do menino que foi empurrado. E o que a gente fez? A gente pegou as crianças e levou, olha, agora nós estamos numa reunião de coordenação da escola. Vocês são os professores, você aqui é a coordenadora. Então, as crianças estavam e cada um... O que você acha? Você acha que ele deveria ser punido? Qual seria a sua recomendação? Eu acho que ele deveria ser suspenso, não deveria, porque não poderia empurrar o irmão. Enfim, era uma situação do dia a dia deles. No final, todo mundo deu sua opinião. Aí a gente falou, olha, mas teve um professor aqui que conversou com o menino que foi acusado de empurrar. Aí ele leu a versão de que, na verdade, esse menino tinha sofrido, um amigo dele tinha sofrido bullying, ele tomou as dores do amigo, ele não tinha empurrado com a intenção de cair, ele não viu que a escada estava atrás, então foi uma outra versão. E aí, no final, a gente perguntava, e agora? Vocês mudariam a sua sentença? Sabe, é uma situação que foi muito da vida da criança, para ela perceber que ela tem que ver todos os lados, que ela não deve julgar, que ela deve ouvir. As crianças adoraram fazer as vezes dos professores, porque eles se colocaram numa reunião de coordenação da escola, eles se sentiram assim, muito estimulados, e foi uma coisa que a gente nunca tinha feito e que deu super certo, e a gente conseguiu passar a ideia do não julgamento e de sempre ouvir que não existe uma verdade só, né? E que a gente, mesmo quando o outro erra, a gente, por vezes, errou, mas não é o erro completo, né? Existe uma boa intenção ali por trás. A gente nunca deve sentenciar ninguém. Por isso que Jesus dizia que a gente devia perdoar, blá, blá, blá. Aí a gente seguiu para o caminho doutrinário e deu super certo. Então, uma ideia onde vocês quiserem usar, nós adoramos, as crianças também. Excelente, Fabiana, muito bom. Acho que, só reforçando a mensagem da Fabiana, então, estamos falando de vivências, né? As vivências com as crianças são fantásticas. Então, às vezes você põe uma pessoa com teatro, né, de alguém, não um teatro especificamente, ela encenando que é um mendigo, que está sofrendo, está precisando de coisa, e aí as crianças entram na sala, vê aquela pessoa ali, ou alguém que morreu, alguém da família, e quer ser consolada, aí elas têm que consolar. O que você diria para aquela pessoa que morreu alguém da família? Então, as vivências são muito interessantes com crianças, né? Então, é bem bacana, porque elas entram, incorporam o personagem, elas mesmas fazerem no teatro a parábola do bom samaritano, né? Elas encenarem, botarem a roupinha do bom samaritano, e etc. Tem um ladrão que rouba, etc. Então, as vivências elas são muito interessantes para estimular a transformação também. Ótimo o que a Fabiana trouxe. Bom, nós estamos, então, aqui, chegando no nosso final. Como a gente falou, não era uma reunião onde a gente iria mostrar um monte de slides e de ter um conteúdo, né? Era uma conversa, e uma conversa de troca de experiências, uma conversa guiada, né? Onde a gente tem um objetivo em específico de discutir, no nosso caso hoje, foi discutir a questão de planejar uma reunião reflexiva. Queria ouvir um pouco de vocês, se atendeu aí as expectativas, se vocês gostaram, se esse modelo tá ok, nós devemos prosseguir para o ano que vem. Oi, Cris, pode falar. Eu só queria dar um recadinho, que nós fizemos uma lista de presença, se vocês puderem responder, para a gente é muito importante, tá bom? Até para a gente organizar o grupo para o ano que vem. Isso aí. Então, então eu vi aqui o feedback de vocês, das mãozinhas. Nós, então, pretendemos prosseguir com esse formato no ano que vem, provavelmente uma reunião por mês, né? Nesse horário, no sábado,
e aí é uma reunião de troca. Então, vão ser temas diferentes, cada mês é um tema. Eu acho que é muito rico a gente poder, como evangelizadores, trocar essas experiências, ouvir, né? Aqueles que sabem mais vão poder trazer a sua experiência e ajudar os demais. De certa forma, é a equipe do Cristo se unindo para que o trabalho fique melhor em todas as localidades que a gente consegue, né, alcançar aqui. Então, muito obrigado pela contribuição de todos, né? Nós vamos aqui agora nos dirigir para a prece. Ah, a Thalita levantou a mão. Oi, Thalita, pode falar. Você está no mudo, Thalita. Está no mudo ainda, tem que apertar o microfone. Agora Sim. deu certo. E não, eu só tenho que agradecer, primeira vez que eu participo, eu adorei, e vou estar levando isso, a minha turminha é de 6 a 9 anos, são crianças carentes, de bairro, bem assim, necessitadas, e eu vou passar para eles, é um hábito, né, a gente vai estar despertando neles esse hábito de estar falando com o seu anjo da guarda. Vou estar levando isso para eles, para a gente estar sempre fazendo essas perguntas, vou estar lembrando bem deles estarem começando já a falarem com o seu anjo da guarda. E uma coisa legal que eu passo na minha aulinha também, eu dou como lição de casa, eles fazerem alguma coisa para os pais, para eles já ir despertando neles o amor ao próximo, a caridade, né, a ajuda ao próximo. Então, cada um escolhe uma... essa semana eu vou lavar o banheiro para minha mãe, essa semana eu vou tirar o lixo, essa semana eu vou arrumar a cozinha. Eles escolhem uma tarefinha de lição de casa, e na outra semana eles me relatam tudo que eles fizeram. Mas eu Legal. adorei e conto com vocês para estar me chamando sempre. Tá? Obrigada. Obrigado, Thalita. O Horácio levantou a mão aqui também. Pode falar, Horácio. Oi, pessoal, boa noite a todos, a quem eu conheço aqui também, Vec, e aqui que está aí, um prazer, tá? Eu queria só relatar 2 pontos, tá? Assim, né, parabenizando sempre, né, pela iniciativa, a gente sabe o quanto é difícil, né, reunir a todos, né, para tentar trabalhar um tema que a gente sabe da dificuldade, mas trazendo um pouco da experiência da vivência nossa, lá de Jundiaí, acho que 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro, né, como evangelizador, né, ele deve se entender, né, hoje dentro da casa espírita, se ele é cuidador, que o pai deixa o filho lá e vai para o supermercado, vai para o shopping, ok? Ou se o pai está integrado, como a Thalita acabou de falar agora, independente do tamanho, independente do local, independente da condição social, que os espíritos estão ali dentro das nossas casas. O mais importante é que a gente tenha, o que eu sempre chamo, pelo menos lá no Operários, nós temos um contrato com os pais, eles gostem ou não. Porque, senão, é um trabalho que eu sempre falo, é enxugar gelo. Porque a dificuldade da prece é uma dificuldade que já vem por parte do espírito. É claro que se nós somos facilitadores, não tenhamos dúvida, né, de que a prece é um instrumento poderosíssimo para tocar todos os corações, até aqueles pequenininhos de 3 anos de idade que chegam lá, por exemplo, lá no Operários. E só um outro ponto que eu acho que, na vivência que tem sido colocado, nós temos adotado um modelo de pegar dias comemorativos, embora o Espiritismo não adota essas datas, mas não adianta esconder que o Dia das Mães, o Dia dos Pais não existe, gente. Nós temos que nos adaptando. E nós colocamos junto, dentro da cozinha, pequena, que grande, pouco importa, para que pais façam ali uma salada de fruta, só para vocês terem uma ideia, junto com os filhos. Porque ali você está vivenciando, ali você está, como você colocou, Walter, né? Ali você está colocando em prática o dia a dia. Falar do Cristo, não tenhamos dúvida, tá? É a atividade que todos objetivam, mas nós não nos esquecemos que o Cristo, ele adotou como medida de fala os argumentos daquilo que era mais simples, a natureza. Então, trazer essas vivências de forma mais simples é tocá-los para que eles se entendam que fazem parte, né? Eles não estão ali enquanto o papai e a mamãe foi para um outro lugar. Só esse comentário, Goteno, tá? Um grande abraço a você, viu? E parabéns aí pela atividade. Excelente comentário. A gente
pelo comentário geral do grupo, acho que talvez a próxima reunião pudesse falar mais dessa interação dos pais, né, a escola de pais, e também como reter as crianças através dos pais, né? Muito bom ponto, Horácio. Muito bom. Eu queria só reforçar, algumas pessoas aqui não estavam nos nossos grupos, elas receberam convite de outros. Então, não esqueça de botar os dados na lista de presença para que a gente possa botar vocês no grupo de WhatsApp correto e enviar o convite, tá bom? Então, não esqueçam de botar a lista de presença lá, é bem importante. Vou passar agora a palavra para Anne Emily. Não sei se pronunciei correto. Anne, pode falar. Boa noite a todos. Eu tenho uma experiência assim, com crianças de 3 a 12 anos aqui em Minas Gerais, no grupo Espírita Francisco de Assis. E a gente sempre quis mostrar para os evangelizadores uma didática que eles pudessem transmitir para as crianças a moral cristã, a moral espírita, através da historinha, né? A didática que a gente usa sempre é a historinha. E até com os jovens, a gente está voltando agora, depois da pandemia, e a gente, eu dei uma sugestão a eles, das experiências passadas minhas, de também falar com os jovens através de fábulas, de histórias, como um exemplo é aquele Fábulas de La Fontaine. Então, eu acho que a didática é muito importante, tanto para a criança como para o jovem, né? Então, você vai contar uma fábula que você possa discutir como se fosse o evangelho. Você discutiria a fábula e falava sobre a moral, a parte da moral, o cunho moral, e aí vai contando as histórias das fábulas, né? E aí vai chegando ao que você quer, ao objetivo que é o amor ao próximo, por exemplo, os temas, né? Eu acho bastante, é isso que eu queria falar, eu acho bastante importante essa questão da didática, né? Que é a contação da história, tanto para o jovem como para a criança. Só Excelente, isso. Anne. A gente também fortalece aí essa mensagem da Anne, as histórias. As histórias que tem nos livros do Chico também são muito bacanas, e elas sempre falam de um espírito que fez isso, um anjo da guarda que fez aquilo, ou de alguma lição moral também, mas outras histórias, né, que não necessariamente espíritas, mas que trazem um cunho moral, se a gente fizer a ponte, elas são importantes. Sempre lembrando, né, fazer reflexões na história que tragam para a vivência pessoal. Muito bem, vou passar aqui para a Márcia e depois a Kátia. Aí a gente vai tentar encerrar aqui. Bem rapidinho, só agradecer primeiro, né? Porque faz tempo que a gente não se encontra, adorei o encontro de hoje, realmente dá um ânimo na gente, né? A gente sai mais fortalecido do grupo. E uma experiência que a gente está tendo agora, numa casa nova aqui em Jacareí, né? Então, essa casa nova, o que a gente fez? Já de experiências com relação à paz, né? Essa casa nova começa já com o grupo família. Ela não começa assim com palestra, não, já entra no grupo família. E o grupo família já tem a evangelização. Então, vem a família e já tem a evangelização. E a gente já faz, já chega, é o grupo de pais e evangelização. Esse grupo de pais, a gente faz o estudo necessário e dali as coisas vão transcorrendo, mas já é a família, então a gente está tentando buscar trazer essa família, entender que essa família não é separada, né? Não tem que deixar, alguém aqui comentou depósito de criança, mas é mais ou menos isso, né? Deixa e vai para o shopping. Não, vem a família, a gente acolhe a família, explica a importância, e já fica lá os pais, e alguns vêm só a mãe, outros vêm só o pai, às vezes o avô, mas é mais ou menos isso para eles começarem a criar esta nova mentalidade, né? Tá dando certo por enquanto, né? Eu falo por enquanto que a gente não sabe, né? Mas por enquanto tá dando certo, então tá indo bem, né? Muito bem. Pessoal, eu vou passar agora para a Kátia, depois eu iria pedir para a gente tirar uma foto, então quem puder abrir a câmera, a gente pode tirar uma foto, e eu ia pedir para Regina Átria fazer a prece, não sei se ela pode, por gentileza, fazer a prece depois para a gente no final, mas a gente vai seguir essa sequência aqui ainda. Então, Kátia, pode falar.
Então, a gente está trazendo aqui a questão da vivência da criança e dos pais, né? Mas a gente tem que pensar também que, eu não sei como que é a casa de vocês, é o apoio da casa espírita para isso, né? Despertar nos pais em si, por exemplo, lá onde que eu trabalho, é uma questão de que a evangelização é junto com a palestra, né? E por mais que a gente faça esse trabalho, parece acolhimento. Esses dias eu estava ouvindo a palestra online, né, depois da evangelização, porque como é junto eu não consigo assistir no mesmo instante. Então, eu vi o próprio palestrante falando, meus filhos foram lá para trás brincar na evangelização. Que vontade de falar, a brincadeira lá é séria, porque, na realidade, né, até os próprios, se a gente pensar, os próprios trabalhadores espíritas, foi um palestrante que falou isso, né? A evangelização, às vezes, é vista pela casa como um momento de recriação, né? Não é um momento só de Exatamente. Eu estou aqui, gente, falando com vocês, preparando a aula de amanhã, porque amanhã à noite eu evangelizo, estou cortando, pintando, para poder deixar pronto para amanhã, e hoje tive até uma fala boa, que hoje foi a nossa reunião de confraternização, né? E a presidente falou assim, esse grupo, ele é o grupo que a gente não vê na casa. Eles são os primeiros a chegar, vão para a sala, fazem a sua oração, já recebem as crianças e são os últimos a sair. Porque tem que terminar a palestra, os pais tomarem passe para depois ir buscar a criança. Então, a interação casa espírita, pais e evangelizadores, acho que é uma essência para que a gente possa fazer o nosso trabalho também com coeficiência. A casa que valoriza os seus evangelizadores, pelo menos chamando 1 ou 2 palestrantes a cada 2 meses que seja, para poder falar sobre a importância da evangelização infantil, né, faz uma diferença na vida desses pais, porque quando é só a gente só não consegue, gente. É aquele negócio, deixa a criancinha lá, você não sabe nem quem é o pai. Tem vez que a criança chega sozinha na sala. Tem 3 anos de idade, está entrando sozinha na sala. Não faz ideia. Tá ótimo, Kátia. É isso. Muito bom. Eu tinha um palestrante chamado José Passini, que quando ele ia conversar conosco, ele dizia na palestra, né, olha, nós estamos aqui tomando conta dos adultos, enquanto o trabalho sério é feito lá na sala com as crianças. Muito bem. Então, nós vamos agora finalizar. Quem puder abrir as câmeras, a gente vai tirar a foto, tá? Então, eu vou contar até 3, dar um sorriso. Olha que legal, todo mundo aí. 1, 2, 3. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui, abaixar a mão. Kátia, aqui, como a sua mão está levantada, está na frente. Já Desculpa. foi. Tá bom. Então, de novo, hein? 1, 2. Nossa, que lindo agora, todo mundo de câmera aberta, né? 1, 2, 3 e já. Gente, que fantástico o sorriso de vocês. Olha só, que estava perdendo. No grupo. Vamos botar. O problema é saber qual grupo aqui, né? Deixa eu botar aqui para a turma aqui para me ajudar. Só um minutinho, que eu não sei qual grupo que a gente vai botar essa foto. Mas voltando aqui, então, gente, nossas palavras finais, antes de passar para a Regina fazer a prece, diante do que até que a Kátia falou, a gente fica muito feliz com o grupo de evangelizadores. É um grupo de trabalho que trabalha anônimo, né? A criança, às vezes, 2, 3 anos, 4, nem vai lembrar quem foi o evangelizador, né? E o trabalho foi feito, o carinho e o amor que foi dado, né? É uma coisa assim, realmente muito bonita no movimento espírita. Às vezes a gente fica na exposição, na palestra, e aí tem lá, né, o destaque dentro de um trabalho mais doutrinário, mas o trabalho do evangelizador é um trabalho humilde. E a dedicação da equipe, olha só, nós estamos num sábado, né, tivemos mais de 60 pessoas aqui reunidas, depois de terem trabalhado a beça, né, no final do ano, que é uma temporada que quase não tem ninguém nas reuniões, e os evangelizadores, querendo aprender mais, estão presentes. Então, nós não falamos isso para envaidecer ninguém, acho que nós todos sabemos que somos muito pequenininhos, estamos em aprendizado, mas é muito bonito ver isso, porque é onde o Cristo está depositando as esperanças, né? Muito bem.
Então, com isso, eu quero passar aqui a palavra para a Regina, para fazer a prece, e aí depois a gente faz as despedidas aqui, tá bom? Então, eu gostaria de convidar a todos nesse momento para que nós possamos aproveitar a energia que foi construída nesta tarde e buscarmos, através desse bem-estar, a nossa conexão com o mundo maior. Então, vamos todos, aqueles que assim desejarem, fechar os olhos, e de olhos fechados, vamos buscar relembrar os compromissos assumidos na espiritualidade maior, antes do nosso reencarne. Os nossos compromissos com as crianças, com os jovens, com o processo educacional de nossas próprias almas e daqueles que compartilham a presente reencarnação com todos nós. Que a nossa consciência possa se expandir e possa trazer para o momento presente a doce lembrança das orientações, das inspirações que nos chegam a todo dia e a todo instante, pela equipe educacional, pela equipe de evangelizadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nossa querida Maria Dolores, Mãe Neimei, Anália Franco e tantos outros espíritos amados que no silêncio de suas identidades continuem conosco a nos amparar na construção de um mundo melhor que começa dentro de nós mesmos. Desta forma, façamos a prece que Jesus nos inspirou e deixou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos este encontro na noite de hoje. Que assim seja.